Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao Frente a Frente, que começa agora. Nosso bate-papo hoje é com o engenheiro civil Alberto Rostan Laverly, ele que é professor aposentado da UFAL e atual presidente da Academia Alagoana de Letras. E é um prazer mesmo recebê-lo aqui, professor. Seja bem-vindo. E a gente inicia esse bate-papo com a revista da Academia Alagoana de Letras, que acabei de receber nesse momento. O que significa essa revista para a instituição? Gorete, inicialmente, boa tarde, muito obrigado. É uma alegria estar com vocês, com você e com vocês, com o público alagoano. Dessa vez para falar sobre a Academia Alagoana de Letras. A Academia Alagoana de Letras, essa instituição centenária, mais que centenária, 106 anos agora, né? E por onde passaram as belíssimas cabeças, parte das belíssimas cabeças pensantes do nosso Estado, desde 1919. Ela tem, ultimamente, assim, de forma conjunta, tentado levar a instituição aos rincões de Alagoas, extrapolando inclusive os limites da nossa terra. E nós temos essa revista, que é um livro. Anualmente nós temos isso aí, e você vai ver, ele é feito, nós somos 40 sócios, 40 sócios, são 40 cadeiras, 40 sócios, número 3. Todos bem de saúde, e aí por muito tempo, se Deus quiser. E então cada um coloca o seu texto. Um artigo, por exemplo. São ensaios, poesias, não é? Pode ser, se for artigo, então seria mais do que um artigo. Agora, interessante essa nossa revista, você vai ver que nós já temos hoje, por exemplo, a Academia Alagoana de Letras, nós temos um convênio com a Academia de Letras de Eça de Queiroz, do Porto, da cidade do Porto, a terra de Eça de Queiroz. E eles escrevem aí também, como nós escrevemos nos livros dele. Nós temos membros da Academia Brasileira de Letras, temos membros de outras academias do Brasil. Então, é uma forma, inclusive, de integração da cultura, não somente em termos de Alagoas, mas em termos regionais e nacionais e internacionais. Qual foi o impacto, já que o senhor falou de Portugal, né? Do impacto da experiência acadêmica na Universidade de Ottawa, no Canadá? Meu Deus, ali eu era uma criança, né? E eu colei grau, e o meu sonho era estudar um pouco mais, numa época em que as coisas não eram tão fáceis como hoje. E eu fui embora para o Canadá, e lá, quando eu concluí o meu mestrado, houve concurso para a UFAL, né? Mas ali eu aprendi muito, eu passei 2 anos lá, né? E eu fiz a minha área, minha especialização, quer dizer, meu estudo na área de planejamento urbano e transportes, e que foi fundamental para que eu retornasse à nossa terra com uma visão assim bem mais ampla, bem mais técnica, e aceitando as coisas da vida, porque quando nós viajamos, você pode viajar através da leitura, mas fisicamente. Então, quando você viaja fisicamente, você passa a compreender outras realidades, né? São outras pessoas. Por exemplo, eu tinha um orador, um orientador, que era o meu professor, chamava-se Roger Roberge, que esse cidadão, ele era um homem muito, que eu devo muito a ele, e ele era muito gentil, mas era um homem que ele era professor e aluno era aluno. Não existia essa simbiose, né, que nós temos aqui nesse nosso país tropical. Então, ali foi uma coisa que surgiu na minha vida, e que era como se eu tivesse, sei lá, eu me comunicava com a minha família por carta. Né? Hoje em dia, a gente está online, em Facebook, FaceTime. Exato, com a atualidade, o que nós dispomos da atualidade. Professor, e de que forma o mestrado na Universidade do Rio de Janeiro, Federal do Rio de Janeiro, contribuiu para a sua produção intelectual? Porque, na realidade, veja bem, quando eu fui para o Canadá, eu fui através da COP. Né? COP seria o Rio de Janeiro, o fundão, o UFRJ. Né? Então, foi um coletivo, uma ação conjunta. Né? Eu tinha um orientador francês, Moura Camino,
eu fui para lá também, aí sim eu tinha um orientador franco-inglês, que era o Robert Roberge, e lá e cá, e foi muito importante, tudo muito importante, né? A COP ainda hoje é uma das instituições que marcam época em nosso Brasil. E a sua visão de mundo através da Universidade Federal de Alagoas, o que dizia? Veja, eu hoje, Gorete, o meu grande hobby é viajar. Talvez porque eu tenha começado a viajar muito cedo, primeiro para Caicó, e outra coisa eu digo sempre, meu pai era juiz de direito. E a época em que meu pai era juiz de direito, ele era juiz, por exemplo, de Porto Real do Colégio, de Penedo, Baixo São Francisco ali. Depois passou para Coruripe. E eu não entendia porque os meus colegas tinham uma casa e eu era interno. Mas, e eu perguntava a mim mesmo, por que eu ser interno? Primeiro porque meu pai morava, você ir para Penedo era 4 horas de viagem, não é como hoje. Na lama, no barro, para Coruripe, para Passo Camaragibe, que a gente vai. Em qualquer região do estado era difícil. É muito difícil. Então, o porquê que a minha vida me ensinou é para que, por exemplo, você diz, chega às 10 para as 3, eu cheguei 10 para as 3. Britanicamente. Britanicamente. Quer dizer, isso na minha época de internato no Marista, né? Quer dizer, isso aí foi me dando uma visão de viagem, porque também... De responsabilidade. E o que é mais importante, minha mãe, a origem, porque meu pai começou sendo juiz no Rio Grande do Norte. À época, ele fez concurso e foi nomeado, não era como hoje, você vê, ele foi nomeado para o Rio Grande do Norte e lá casou com a minha mãe. Ele tinha 29 anos, ela tinha 15 anos, né? 14, 15 anos. E ela veio para cá uma criança, mas eu, nas férias, eu também não ficava com meus pais. Eu viajava para ficar com meus avós maternos. Isso foi outra grande lição de vida para mim, espírito de família. E daí eu sempre tive coragem de viajar. Então, com 16 anos, eu fui concluir o terceiro ano de colégio nos Estados Unidos, né, em Whittier, na Califórnia. Depois, durante a engenharia, eu voltei para Austin, Texas. Eu fiz um semestre de engenharia na Universidade de Austin, no Texas. Então, viajar sempre foi uma coisa assim... Berlim que também. Já depois, eu já professor da universidade, né? Aí eu fui para Berlim para continuar os estudos. E são realidades, hoje eu quando posso viajo, nem que seja para a Barra de São Miguel. É a visão de mundo. É sair de casa e ver o que... Você convive, não é? Você vê, por exemplo, há um ano atrás, exatamente, eu estava no Estreito de Hormuz com Ana. Hoje o Estreito de Hormuz. Exatamente. Eu digo, Ana, pelo amor de Deus, porque o lado de cá é Mascate, Muscat, capital de Omã. E foi civilizada, os portugueses moraram lá por muito tempo. E você tem fortes lindos que ficam na beira do estreito. Eu digo, mas... E você fica vendo do outro lado o Irã. Eu digo, já pensou se viesse um tiro perdido, um foguete perdido para o lado de cá? Então, a gente assiste. Isso há um ano atrás. Em abril do ano passado, a gente estava nessa viagem. Então, o raciocínio de mundo que você perguntou, o seu conceito de mundo, é fundamental para que a gente compreenda mais ainda o nosso cotidiano. E conciliar a docência com a intensa atividade literária. Como era isso na prática? Não, mas isso começou primeiro. Eu costumo sempre dizer que eu fui um aluno cobra. Eu passava me arrastando. Mas eu gostava de jogar, de praticar esporte. Mas, por exemplo, em determinado momento eu tive um conceito muito baixo em português. E meus pais ficaram... Conceito baixo em português. Nota em português, eu quando era lá do Colégio Marista. E a obrigação que meu pai e minha mãe me deram foi que eu tinha que fazer redação todos os santos dias. E eu acostumei a fazer redação e também escrever cartas, porque eu escrevia carta para meus pais que moravam no interior, não tinha telefone. E eles escreviam para mim. Então, essas cartas... eu sempre escrevi. Depois era para os meus avós. Depois, quando eu viajei para o exterior para estudar em diversos níveis, era carta, né? Porque não tinha telefone.
Mas ainda é a forma mais, digamos assim, tenho universal que se tem de abordar qualquer assunto é através as epístolas, né, que se Exatamente. chama, as epístolas. Isso dá a gente, não tem um dia, Gorete, não tem um dia, hoje eu já escrevi mais de 2 horas, porque eu tinha uns compromissos, eu acordei cedo, escrevi, voltei, escrevi, para vir para aqui eu estava escrevendo, e ainda vou escrever, quer dizer, porque eu tenho compromisso, estou concluindo 2 livros, né? Concluindo 2 livros. que abordam o quê? Veja bem, eu tive um personagem muito interessante que meus coleguinhas de Academia Alagoana de Letras me pediram para... Chama-se Gesualdo Casanova dos Trópicos. O Gesualdo é uma criatura Casanova dos trópicos. O Gesualdo, eu criei um personagem chamado Gesualdo, casado com Generosa e tinha uma sobrinha, Germinha. Então, tudo de engraçado que tenha uma pessoa, eu tiro o nome da pessoa e coloco Gesualdo. E conto aquela história, às vezes são histórias picantes, às vezes são histórias de gafes, às vezes são histórias assim, mas que o pessoal ri. Então, isso aí eu estou com esse trabalho, eu tenho muitos textos a respeito de Gesualdo, né? Eu tenho muitos textos. E o outro, eu estou escrevendo um trabalho sobre um momento que a nossa família viveu recentemente, e aquilo no meu coração, eu vou escrevendo aqui, vou escrevendo ali, eu vejo uma coisa que é importante, e vou colocando para que um dia isso possa ser lido, né, ser relembrado, com saudade. é nessa perspectiva. Sempre. Com saudade e tudo dando certo. Tomara. Isso é uma característica, é um compromisso meu. Sem falar, eu tenho que escrever semanalmente aos jornais, né? Eu tenho uma coluna já há uns 20 anos na Gazeta, e eu toda É uma coluna segunda... histórica. É um compromisso. Claudemir Araújo, meu amigo, né? Nosso amigo, Claudemir Araújo. E eu, toda segunda-feira, praxe eu encaminhar para ele, a que sai durante a E semana. o que representa ocupar essa cadeira número 3 na Academia Alagoana? Olha, veja bem, quando eu colei grau com 22 anos, um pouquinho 22, menos 23, eu achei que a minha história com a universidade tinha concluído. Então eu vi ali homens que eram monstros sagrados, era Mário Mafra, Arlindo Cabuz, né? Era José Beltrão de Castro, Carlos Gama, professores da engenharia, já na arquitetura, que era o mesmo ambiente, Vinícius Maia Nobre, Zélia e tantos outros. 2 anos depois, eu me vi professor da universidade, colega com esse pessoal. Pois é. Meu Deus, então a ficha caiu, né? E foi uma época em que a professora Delza Leite Góes de Itaí foi eleita reitora. E a arquitetura, o Centro de Tecnologia deu um apoio muito forte a ela na eleição dela. E ela, representativa. Então, ela levou os cabeças do Centro de Tecnologia para serem pró-reitores, serem diretores lá na reitoria. E eu, com 1 ano, aí eu era coordenador de engenharia. Como coordenador de engenharia, eu via Edmilson Pontes, que era aquele homem que eu, para olhar para ele, baixava a cabeça, aí falei, professor Rostão, eu queria que você me ajudasse. Aí eu vi que nós éramos... Então, isso passa. Sempre escrevendo. Um dia, surgiu a possibilidade de eu me inscrever, fui incentivado a me inscrever para a academia. Surgiu uma vaga, como ele disse, vagas só surgem com falecimento. E eram 9 pessoas. 9 pessoas. Eu, vamos dizer assim, eu era talvez o mais novo deles, né? Mas era uma coisa que eu tentei e fui eleito. Então, eu ser da academia, para mim já era tudo, porque quando eu olhava para aquilo ali, eu via aqueles homens, Ledo Ivo, aquilo não era inatingível. Era eu aqui embaixo olhando para cima. Essa instituição aí, realizava tudo não é? isso. Né? Aquele pessoal, não era Anilda Leão, Carlos Moliterno, aquelas pessoas fantásticas. E eu estava lá dentro. E acontece, da vice-presidente da academia, ela teve um problema e se afastou. E o presidente, que era o Carlos Mero, Rostão, você quer ajudar? E eu fui seu vice-presidente.
E aí quis o destino, quer dizer, Carlos Mero está bem, está ótimo, mas ele teve um problema de saúde muito sério quando ele estava em viagem na Itália. E ele foi orientado, tanto que hoje ele mora em Portugal, ele foi orientado a se afastar do escritório da advocacia e de qualquer responsabilidade que gerasse compromissos. E eu era o vice-presidente. Mas assumi, já se vão 8 anos, Gorete. Então, a força disso aí é a coletividade. Eu acho que a Academia Alagoana de Letras hoje, nós somos os 40, todos ajudando à sua forma. Você tem mais idosos, menos idosos, os que podem ir vão, os que não podem pensam. Doutor Marco Melo, quer dizer, está com dificuldade de caminhar, mas tudo passa pela mão dele, não é? E o que é importante, nada na academia a gente faz sozinho, não existe eu, somos nós. É uma equipe. Somos nós. Bem estruturada. É. Exatamente. Vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo. O Frente a Frente volta já já. É só 1 minuto. Certíssimo. Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe. De volta com o Frente a Frente, que hoje recebe o professor Alberto Rostan Lanverly, que é presidente da Academia Alagoana de Letras. Nosso assunto agora é a manutenção da academia, como viabilizar isso. Eu lembro que via sempre a academia ali no contexto daqueles edifícios bonitos que tem a Praça Deodoro. Me surpreendi outro dia, vendo que lá estava o Sicredi. O que aconteceu? Só o professor, o próprio professor pode nos dizer. Veja bem, aquela casa, Gorete, histórica, aquela casa ela foi concebida em 1876. O governador daqui era Cincinato Pinto, o chefe da província, né? 1800. E ali, aquela praça se chamava Praça das Princesas. O governo do estado não tinha dinheiro para construir um prédio. Alagoas não tinha uma escola, não tinha uma escola. O professor ia na casa dos alunos, numa rua, o estado pagava um dinheiro e ali eles davam aula. Posteriormente, o professor alugava uma casa do professor e ele dava aula nas salas dos quartos aos alunos. Então, o Cincinato Pinto ele fez uma grande campanha a nível de estado. Ele comprou o terreno, que aquilo era uma estribaria. Era uma estribaria. Estribaria. E ele comprou o terreno, mas não tinha o dinheiro. Então ele fez uma grande campanha por aproximadamente 12 meses em todo o estado. Então, Gorete Lima, lá de Porto de Pedra, dava 1 conto de réis do salário dela. O Marechal Deodoro da Fonseca, que podia mais, dava mais, 100 contos de réis, né? O fulano dava tantos. E outra coisa, esse dinheiro não existia banco. Esse dinheiro era guardado na gaveta do Cincinato Pinto. Não tinha banco, sim, estava lá. Quando completou o dinheiro, ele começou a fazer aquela casa. Inclusive, nós temos um livro, eu lhe passo ele depois, a história daquilo ali, né? Porque teve o Lucarini, que é o arquiteto, ele foi contratado... O mesmo do Teatro Deodoro? Teatro Deodoro e o Tribunal de Justiça e aquilo. O mesmo arquiteto. Italiano. Mesmo arquiteto, né? Então, aquilo passou a ser a primeira escola de Alagoas. Era escola modelo. É tanto que você passar lá em cima, tem do povo à infância. O povo alagoano ofereceu aquela casa. Ali funcionava o masculino e o feminino. O masculino para o lado do Barão de Penedo
e o feminino, Rua do Livramento, a escola. Aquilo durou até 1969, quando o Estado doou a Academia Alagoana de Letras, que não tinha sede. A Academia Alagoana de Letras tinha sido fundada em 1919, ficou algum tempo numa das salas do próprio Teatro Deodoro, depois mudou para aquela casa que era a prefeitura, diagonal com o Palácio do Governo, que depois foi a casa, hoje é a Secretaria de Comunicação da Prefeitura. Depois viveu até 1969, 70, na sede do Instituto Histórico e Geográfico de Alagoas. Confundia-se, inclusive. Né? Até que ali foi ser a sede da academia. A sede da academia. E ali ficou, ali teve grandes eventos, memoráveis eventos, né? Fantásticos. Era uma época, era a época de Carlos Moliterno, de Eliane Seres, de tantos outros. Mas o que acontece? E quando o Carlos Moliterno faleceu, chegou o doutor Ibe Gato Falcão, que talvez tenha sido o grande presidente, não somente em altura, mas da academia. E era outra época, literalmente. O doutor Ibe, ele ligava e fazia, eu preciso disso. O doutor Ibe, então, na gestão do doutor Ibe, ele conseguiu não somente manter aquela casa, como conseguiu uma outra casa na Dias Cabral, e aquela que é a nossa casa, que foi já na época de Cátia Borne, a casa de Jorge de Lima era um cursinho do Deon, e estava com problemas na prefeitura. Cátia Borne desapropriou e doou a Academia Alagoana de Letras. E doutor Ibe conseguiu um dinheiro internacional para refazer a casa nos moldes das fotografias da época de Jorge de Lima, inaugurada em 1930, que é essa da Praça. Então ficamos com 3. Só que o doutor Ibe foi para o céu. E a academia vive única e exclusivamente da contribuição de sócios. Espontânea de sócios. Não, mensal. Espontânea do valor. Não, era R$60 hoje por mês. Então nós tínhamos É muito pouco. Hoje é R$200, né? Mas é muito pouco. Nós somos Ainda 40. Assim. 8 mil reais nós temos funcionários, nós temos água, nós temos luz, nós temos a manutenção. E o que é que aconteceu? Quando nós chegamos lá, a casa, essa que você acaba de falar, que é a nossa casa do Teatro Deodoro, ela estava, inclusive, com o teto caído. O teto estava caído, estava no chão. Conseguimos, com a ajuda aqui da Assembleia, inclusive, recompor o teto. Conseguimos fazer 2 banheiros, que eu não sei porquê, mas os banheiros eram embaixo, eles aterraram tudo. Eles, que eu digo que foi antes de mim, né? Foi, a gestão anterior lá da... Não, já quando a academia recebeu, já era aterrado. Né? Já era aterrado. Era sala de professores, uma cozinha lá embaixo. Ali em cima, você lembra que era uma sala de entrada, um auditório e uma sala de onde você podia deixar equipamento de som, essas coisas. Então, inviável. Sem falar estacionamento, sem falar as nossas pessoas, o tempo passando e a idade chegando. Dificultando o acesso. Sem falar, não tinha mais acesso. Sem falar segurança integral. Você, para qualquer coisa que você fizesse ali, tinha que ter segurança armada. E ficamos numa situação muito difícil, total, recuperada, entre aspas, total. Até que, depois de muitas conversas, surgiu o Sicredi. Então, o Sicredi, que tinha todo interesse porque ele tinha uma agência dentro do Tribunal de Justiça, ele tinha todo o interesse de estar perto do Tribunal de Justiça. Uma posição estratégica ali, de visibilidade também. Então, fizemos uma parceria, os nossos advogados, com os advogados dele, o nosso Carlos Melo, Arnaldo Paiva, Fernando Maciel, Dione Tenório, Marco Melo, né, prioritariamente, e os dele. Então, nessa parceria, vamos dizer, esse contrato, nós temos lá um espaço onde está a nossa biblioteca, vamos dizer, livros nossos. Mas a casa está em pé. A casa está com o nome Academia Alagoana de Letras, está com o mesmo logotipo, está com toda a mesma cor. Com a memória, né? A memória está viva. E nós não tínhamos, por hipótese alguma,
Porque é muito fácil você dizer, mas vamos fazer isso. De repente, a situação é diferente hoje. Não é mais o tempo que você diz, usina, me dá aí 10 mil reais. Não tem, ninguém ajuda a academia. Não é a academia lagoana, a cultura. Né? A gente tem que ir ajuda, porque é uma moeda de troca. Você vê, hoje nós temos um projeto... Como assim, professor, moeda de troca? Porque a academia hoje tem força. A academia hoje, quando ombreia com o Tribunal de Justiça, nós temos hoje o Livros que Libertam, quando nós, hoje, há 2 anos existe o projeto Livros que Libertam, onde nós, esse projeto que os livros chegam nas penitenciárias de segurança máxima do estado de Alagoas, e eles leem, isso é uma lei federal. Cada livro comprovadamente lido, ele tem 4 dias de remissão da pena. Que interessante. Então, hoje, dos 5, hoje nós temos Baldomero, Santa Luzia, o presídio do Agreste, todos têm uma biblioteca montada com 5 mil livros lá dentro. E os presos lendo. E a academia, por quê? Lógico, é o Tribunal de Justiça, lógico, é a Secretaria de Ressocialização, mas lógico, quem leva a leveza é a academia. É quando o Selma Brito chega lá, é quando o Miriam Canuto, quando o Carlos Mero chega, porque nós não temos revólver, a gente leva a leveza da literatura. E a reação, professor? Para a gente eles não têm nome, né? Eles têm um número. Isso. E depois a gente sabe, presídio de segurança máxima. Exatamente. Né? Do mesmo jeito que não tem santo na academia, imagine no presídio. Então, por exemplo, no Sicredi, a mesma coisa. A gente leva, é uma contrapartida. A gente temos compromisso de fazer palestras com eles. E sempre que possível, a academia está atuando. Então, para as pessoas que não sabem, né, a parceria viabiliza a continuidade da academia. Fisicamente, ela está ali. Ela será Sicredi, mas, né, você vê... Mantendo a memória. Você vê, Austragésilo de Ataíde, a Academia Brasileira de Letras estava quebrada, falida. Ele firmou uma parceria com um banco. O banco construiu um prédio no terreno ao lado, lá, no Rio de Janeiro, e por 20 anos, aquele banco depois passou, e a vida que eles têm lá. Senão tinha morrido, porque tinha acabado o prédio, e o dele, e hoje eles têm uma sobrevida. Então, é aquela história, é muito difícil a gente, às vezes, conscientizar e convencer, porque a gente tem a visão de viver o que é belo e o que foi belo. Mas é diferente hoje em dia. Né? Por exemplo, agora mesmo, na Casa Jorge de Lima, nós temos lá 32 câmeras, nós temos sensores. Vamos tratar dela no próximo bloco. Vamos sim. Já estão pedindo o intervalo, um break, exatamente. Voltamos em 1 minuto. Até já. De volta com Frente a Frente, que recebe hoje Alberto Rostan Lanverli.
para pronunciar corretamente, né, professor? Presidente da Academia Alagoana de Letras, que nos fala sobre as atividades da academia. Vamos falar agora sobre essa vivência da academia no espaço dedicado a Jorge de Lima, na Praça Sinimbu. Como tem sido, Aquilo é uma professor? beleza. Olha, veja bem, o Jorge de Lima foi um grande homem, um grande alagoano, né? E você vê o Jorge aqui, os primeiros 30 anos que ele viveu entre Bahia aqui e Maceió, União dos Palmares, Bahia e Maceió. E aqui era o local, aqui onde nós estamos, aí na Rua do Comércio, era Jorge Amado, Raquel de Queiroz, era a esposa dele, do Jorge, era Zelinho do Rego, Graciliano Ramos, era o modernismo se instalando. Mas o Jorge de Lima foi deputado, aqui foi membro da academia, ele foi comerciante, ele foi, além de médico, ele tinha um laboratório onde ele planejava os remédios e ele fabricava e ele tinha uma autorização da Anvisa da época para comercializar. Então, ele é um homem multivalente. Ele era um pintor fantástico, ele era mas ele tinha um terreno ali onde hoje é a casa, na praça, né, nossa Visconde Sinimbu. E ele construiu aquela casa entre 1928 e 1930. E ele tinha, inclusive, sido concursado e nomeado como o reitor, o presidente, o diretor-geral do Colégio Estadual, o Liceu, que funcionava ali em frente ao Banco do Brasil, do centro da cidade, que depois foi o Fórum, parece, ali. Na rua fechada do barzinho que tem lá. Pronto, tem o bar do Chopp, um pouco adiante, né? Então, ele, um belo dia, uma tarde, 2 horas da tarde, uma segunda-feira, ele teve um problema aqui no ponto central, passando em frente ao bar do Chopp. Um problema, inclusive, que ele quase perde a vida. Ele resolveu ir para o Rio de Janeiro. Um mês depois, ele pegou a esposa Adela, os 2 filhos pequenos, Maria Tereza e o Jorge de Lima, o filho dele, também, o mesmo nome, foi embora. E lá ele foi o grande Jorge de Lima, que o mundo não conhecia, mas que já era conhecido aqui. E ele deixou aquela casa, né? Ele deixou aquela casa que... Ele simplesmente deixou? Ele foi embora, nunca mais ele voltou, né? E ele, lá ele foi vereador depois, né? Ele concorreu várias vezes à Academia Brasileira, das grandes injustiças que foram cometidas, porque ele é um cara aplaudido, a Academia Brasileira já, assim, simbolicamente criou a cadeira 41, porque são 40, para Jorge de Lima. E aquela casa, ela foi passando de mãos em mãos até chegar na Academia Alagoana de Letras, que hoje é a maior alegria. Nós temos, inclusive, a estátua dele, de frente, olhando para a casa que foi dele. E ali era uma casa beira-rio, o Salgadinho passava na porta, que hoje tem a Ponte dos Fonsecas ali, uma pontezinha, né? Mas o grande problema é que nós temos que manter aquela casa às nossas expensas. E é complicado, você sabe, manter a casa aberta, manter a casa limpa. Você vê, agora, a família dele, os filhos dele, a última filha morreu, Maria Tereza, já bem velhinha, que ela saiu daqui com 2 anos. E nós recebemos da família alguns quadros, livros originais dele, e que nós não deixamos para a Academia Alagoana de Letras, mas que acervo importantíssimo. Exatamente, mas que não pode ficar lá. Por quê? Segurança. A Praça Sinimbu, infelizmente, não tem policiamento constante, não? Não. Lamentavelmente. Hoje a segurança que nós temos é uma que nós conseguimos através de videocâmeras, sensores e uma empresa de segurança que a gente paga. Então não tem, já tentamos de todas as formas, mas isso são coisas importantíssimas e grandes, mas tão pequenas ante a grandeza da Academia Alagoana de Letras. Pois é. Né? E que a gente não pode, esse momento é para a gente dizer, por exemplo, agora em 2026,
um dos nossos focos é o concurso literário. Nós teremos um concurso literário que vai ter conto, crônica, poesias, são cinco temas, inclusive um tipo audiovisual, né? E com isso a gente vai envolver o estado de Alagoas como um todo. Como está a visitação? Porque o turismo... Veja né? bem, o próprio turista, as próprias empresas, se você ficar, nós ficamos lá dentro, na casa. E a gente vê os ônibus, mas os ônibus passam, eles não param. Eles não param. Infelizmente, a Praça Senibu é para ser visitada por quem de direito, para ver o risco e o perigo que a qualquer hora do dia você está, quando chega ali, você está exposto. Isso é uma informação importante. É muito importante. Sobretudo Agora, para nós. justiça né? seja feita, nós já, de todas as formas, as autoridades, quer sejam estaduais, quer sejam municipais, já, inclusive, hoje nós temos vídeos, quando eles tentam invadir a nossa casa, já encaminhamos para as autoridades, né? Mas a vulnerabilidade existe, né? Sim. E requer um policiamento porque, maior. veja, você para ter uma... Aí a assim. primeira... Por que não coloca um homem, uma equipe 24 horas? 15 mil reais que eles cobram. Nós não temos. 15 mil 15 mil. Você para ter uma segurança 24 horas, 15 mil reais. 12 a 15 mil reais. Isso é padrão das empresas de segurança. Nós não temos. Entendeu? É quando eu digo, na época do Dr. Ibe, ele ligava e botava 2 policiais lá da Polícia Militar, porque ele era do Dr. Ibe. Hoje nós somos um coletivo. Tanto que quando o Dr. Ibe partiu, houve uma dificuldade muito grande, porque ele era o Dr. Ibe. Uma comissão da academia... Já foi. Uma comissão de praticamente todos os sócios, para contar e inclusive oferecer, se você entrar... Se você olhar a Casa Jorge de Lima, no lado esquerdo, você tem um bangalôzinho, que é um térreo, e em cima você tem um quarto, uma cozinha, um banheiro e um visor. Já oferecemos para ser a guarita, quer seja da municipal, quer seja da estadual, mas a gente tem ofícios, inclusive. Pois bem. Falemos sobre as atividades que são desenvolvidas lá. Veja bem, a academia hoje, ela é uma coisa, tivemos a Bienal. A Bienal foi um estrondo. A Academia Lagoa de Letras... Realizou muitos lançamentos? Lançamentos, mesas redondas fabulosas. Tivemos aqui presidentes de Academia de Letras do Brasil, vários vieram para ficar conosco. E tivemos, talvez, o evento mais concorrido da Bienal, dentre vários concorridos, o Livros que Libertam. Quando presidiários vieram, para tirar os presidiários de dentro do Segurança Máxima, vieram para interpretar o livro Doce Mamão Macho, de Benedito Ramos. Um teatro, um show, o auditório grande, topado de pessoas para verem eles cantarem, para verem eles se esculpirem, tudo, porque eles fazem... E não tem formação nenhuma na área, né? Foi algo... Não, veja bem, eles são... detentos, reeducandos. Então, para ser reeducando, você pode ser o analfabeto ou o engenheiro. Exatamente, vai de um polo ao outro. Não é? Então, agora é o seguinte, o Livros que Libertam, ele tem uma qualidade. Se você não sabe ler, mas o seu colega sabe, ele pode ler para você, e se você representar aquele Viagem de Gulliver, mas ele tem a arte de desenhar, através de desenho, isso é julgado por professores do Estado e com a academia participando. Ele também tem os 4 dias. É uma experiência fantástica. Não, é emocionante. E outra coisa, hoje existe o Fórum das Academias Brasileiras, é uma coisa que já está funcionando há 3 anos. O presidente é o Merval Pereira, da Brasileira de Letras, e é composta pelos presidentes das academias. Hoje é o objetivo número 0. Todos os estados brasileiros, em parceria com o Tribunal de Justiça e com a polícia, né? A Polícia Penal, a ressocialização, implementar o Livros que Libertam. Porque isso é uma lei federal. Agora, você tem que levar o livro ao preso.
Tem que levar. E quando a academia chegou, são os acadêmicos. Né? Muita gente acha que acadêmico não é gente. Né? Quer pegar para ver se quem escreve um livro, né? Você não morre não, eu digo, o maior medo é pegar uma gripe. Mas essa atividade nos presídios é algo que as pessoas não têm ideia, né? Não tem ideia. Até porque quando a gente passa da universidade e entra ali, você já fica sem celular. É tudo bloqueado. Então ali dentro nós estamos em outro mundo, no mundo do presídio de segurança. Da perspectiva do presídio. E o de Arapiraca, que não é em Arapiraca, ali no interior de Arapiraca, né, aquele é de segurança máxima mesmo, que é no meio da Caatinga. Ele é mais recente, né? Tem em uns 10 relação aos anos. demais. Mas aqui você tem muitos presídios aí dentro, né? Antigamente era o Cadeão, o Baldomero, aquele que cortava a cabeça. Hoje você entra, lembra que houve há uns 10 anos atrás, 15 anos, que jogaram a cabeça. Hoje ali você vai... E aquele medo que a gente tem, olha, você fica... Outra coisa, você não vai para o foco deles. Eles que vêm para a gente ir. Tá. E você tem, quer queira ou não, a segurança ali. O policiamento. O policiamento está lá presente. Algo que surpreendeu nesse trabalho? Isso aqui? Sim. Não, a felicidade é ver que a academia está funcionando. Né? Tem o seu papel social também. Sim, não tenha dúvida. Funcionando. E hoje recebemos propostas, e a academia está aberta, somos procurados, e eu só procuro quem eu acredito. Né? Então a academia, ela tem sido muito procurada. É uma instituição que, vamos dizer, se dá a respeito. Dia 4, agora. Amanhã. Porque estamos gravando, então vamos entender que... Ontem. Então, vale dia 4. Vale para amanhã, porque vamos saber que é dia 4. Sim. Está realizando uma palestra ministrada pelo professor doutor Dalfal Fábio Lins. Que contexto Veja bem, aborda essa ação? O tema da palestra são 4 luminares alagoanos, 4 grandes homens alagoanos que iluminaram o Império. Então eu digo sempre, Alagoas, existem estados que elas dão frutos. Outros estados, elas emprestam, elas dão homens. Né? Então você vê, Alagoas, quando a Academia Brasileira de Letras foi fundada, ao lado de Machado de Assis tinha um alagoano, Guimarães Passos. Então nós tivemos lá atrás, no século XIX, 4 criaturas que as pessoas daqui hoje entendem como nome de praça, nome de rua, nome de Barão de Penedo, Visconde de Sinibu, Tavares Bastos, o nome dessa assembleia, dessa casa que nós estamos, e Ladislau Neto. Ladislau Neto, um cientista, presidente do Museu Nacional, o que implementou a pesquisa botânica no Brasil, Império. Tavares Bastos, um jovem político que encantou o Império com as ideias modernistas dele, um rapaz saído de Maceió para o Rio de Janeiro, onde à frente do seu tempo. À frente do seu tempo. Aí você tem o Barão de Penedo, que era um diplomata, que levou o Brasil para a Europa, para a Haia, entendeu? Com inteligência fabulosa, e o Visconde de Sinibu, um homem que era a sustentação do Império. Ele era o governador do estado tal, era o interventor, era o homem que todos os alagoanos... E isso vai ser discutido pelo professor, que também é um jovem, professor da UFAL, membro do Instituto Histórico. Às 9 horas da manhã. Aberto ao público, sempre foi. Gratuito. Eu já estou falando que no próximo mês teremos um outro, que é a história do Padre Vieira, um português brasileiro, Ricardo Nogueira, aí da Casa da Palavra, também aberto ao público. Pois bem, lamentavelmente a gente está encerrando esse bate-papo. Eu tive o prazer de Uma alegria, Gorete. Eu fico muito feliz sempre que a academia é motivo, é foco. Eu estou com vocês.
E nós também. Obrigada mais uma vez e até uma próxima oportunidade. Se Deus quiser. Sim, sim. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro aqui, frente a frente, também com você.